Bom dia, pessoal do segundo ano. Vou começar a aula de física de hoje e vou começar a compartilhar minha tela com vocês, tá? Então, hoje vai ser a aula 5, tá? Do dia 8 de março de 2021. Então, hoje, eu não vou estar postando uma nova atividade para vocês, tá? Para dar um respiro para vocês terminar aqui as atividades que tem para vocês fazerem, porque tem muita gente que não fez ainda, não entregou as atividades ainda, né? Então, essa semana eu vou dar um respiro para vocês, eu vou postar só a atividade na semana que vem, tá bom? Para vocês colocarem a atividade de vocês em dia, tá bom? Então, qual habilidade que nós vamos trabalhar hoje? Identificar as propriedades térmicas dos materiais nas diferentes formas de controle da temperatura, né? Identificar e caracterizar a participação do calor nos processos naturais ou tecnológicos. Reconhecer o calor como energia em trânsito e reconhecer as propriedades térmicas dos materiais e a sua influência nos processos de troca de calor, tá? Então, novamente, muita gente não entrou na turma de física do Google Classroom. Aqui está o código para vocês ingressarem na turma de física, né? Através do Google Sala de Aula, que lá todas as atividades que já foram enviadas para vocês, alunos, estão disponíveis lá, né? Além das atividades, toda a gravação das aulas já também estão disponíveis lá e através do meu canal do YouTube, tá? Então, o vídeo também da gravação das aulas também está no Google Classroom, tá? Na turma de física. Então, pessoal, agora vamos falar sobre controle de temperatura, tá? Então, atividade 4, que é do caderno do aluno. Em nosso cotidiano, o controle da temperatura é algo fundamental, não é? Principalmente agora, né? Todo lugar que você vai, a pessoa não afere sua temperatura, ela vê sua temperatura. Se você tiver com febre, você não vai entrar. Um exemplo, você está lá indo no mercado, indo na escola. Então, né? Apesar que as aulas foram suspensas, né? Até o dia 4 de abril. Mas, hoje em dia, qualquer estabelecimento que você entra, né? A maioria dos estabelecimentos, eles aferem sua temperatura, né? Então, no chuveiro elétrico, ao controlarmos a temperatura do banho abrindo, peraí que tem gente querendo ingressar, né? Na aula. Deixa eu entrar aqui. Bianca, bom dia. Deixa eu voltar ao compartilhamento da tela, tá? Então, quando você vai no chuveiro lá, então, quando tá um dia frio, que nem hoje, tá meio friozinho, você vai lá e controla a temperatura do chuveiro, né? Então, tem como você regular. Então, alguns chuveiros tem lá, desligado, inverno, verão. Hoje em dia, a gente tem os chuveiros mais modernos que você consegue regular a temperatura, né? Através, ele tem como fosse um potenciômetro, né? Então você vai regulando ele, virando ele assim para mais quente ou mais frio, né? Então você vai regulando. Então você regula também na quantidade de água que vai sair do chuveiro, tá? Consequentemente, a sua temperatura. Também é preciso um controle de temperatura corporal, né? Que nem eu falei. Porque quando você está com febre, isso significa que seu corpo está manifestando alguma coisa errada que está acontecendo. Você está com uma bactéria, uma infecção. Então, aí o primeiro sintoma é da febre em você, tá? Isso é feito pelo próprio corpo, por meio da transpiração ou da circulação sanguínea, né? Então, um exemplo, nos dias que está muito calor, a gente transpira bastante. Por quê? O nosso corpo, na maioria do, acho que 60% dele não é água, então a gente transpira. Para quê? Para manter a temperatura corporal, tá? Quando em situações normais, ou com a ajuda de medicamentos. Quando temos febre. Então, quando a gente tem febre, a gente vai tomar o remédio, né? Equipamentos como ferro de passar, tem lá o controle de temperatura, a geladeira e os motores dos veículos também precisam de controle de temperatura, que nem o radiador do carro, ele faz com que a água circule do lado de fora do motor e controle a temperatura do motor, senão o motor ele vai trincar e rachar, e vai explodir, né? Então, o radiador, né, antigamente usava-se muito água, né, no radiador, só que na nossa região aqui, tem muito cloro na água, né? E o cloro, ele solidifica ali, né? Na hora que esquenta, então ele acaba entupindo os canos. Então, hoje é utilizado um líquido especial, né? Nos carros mais modernos, né? Os carros mais novos, é utilizado esse líquido de aferrecimento, né?
que é o líquido que suporta altas temperaturas, né? Então, nesses casos, o controle de temperatura utiliza a lâmina bimetálica, né? Então, o ferro de passar utiliza a lâmina bimetálica, geladeira, os motores do carro também têm os dispositivos termostáticos, né? Alguns carros, né, indicam no painel o controle da temperatura do motor, né? A partir da hora em que os carros são ligados, uma série de explosões acontece. Então, dentro da câmara de combustão, cai lá o combustível. A vela, ela acende e dá ignição. Então, ela que faz a explosão dentro da câmara de explosão. Então, a vela que controla a explosão lá, né? É como se fosse uma faísca, né? Então, na hora que essa faísca é disparada lá, o combustível está dentro da câmara e explode. Então, é onde que faz o movimento do pistão, né? Aí faz com que se locomove, né? Então, explodiu, pistão acionou, vai girar vira-brequim vai estar ligado com o eixo do carro e onde vai começar a fazer a rotação do eixo, né? Isso vocês vão ver mais para frente, tá? Como funciona o motor, como que é feita toda essa transmissão aí, tá? Como consequência, as altas temperaturas são atingidas, né? Para que os componentes do motor não sejam derretidos ou comprometidos. O carro possui um sistema de arrefecimento responsável por esfriar o motor do carro, igual eu falei para vocês. Hoje é utilizado um líquido especial, tá? O radiador tem uma bomba d'água, né? E um reservatório de expansão, que é onde tem o líquido. A ventoinha também, as mangueiras de sensor de temperatura, para a visualização do painel do carro. Então, no painel do carro acusa quando a temperatura está muito alta, né? Aí significa que ou a ventoinha está quebrada, ou algo errado está acontecendo. Aí você tem que parar o carro, senão o motor vai explodir. Aí tem uma válvula termostática e o líquido de arrefecimento, tá? Que fazem parte do sistema de arrefecimento dos motores dos carros, que é o resfriamento do motor. Sem eles, não haveria controle de temperatura. Observamos, portanto, que a temperatura pode ser controlada por líquidos, né? Dispositivos, objetos, entre outros. É isso que foi extraído do caderno do aluno, tá? Agora eu vou passar um vídeo bem rapidinho, como funciona a lâmina bimetálica, tá? É bem curtinho esse vídeo. Então, ele colocou um pedaço de alumínio em cima da vela. O que está acontecendo? E ele se enrolou, né? Devido que a diferença na dilatação enrola no sentido anti-horário. Tá? Então, ele colocou a parte que tem mais alumínio, né? Uma parte é um papel laminado, outra parte é onde tem mais alumínio. Na hora que você coloca isso, o que acontece? Ele se enrola. Então, esse é o princípio da lâmina bimetálica, tá? Agora ele colocou a parte que tem o alumínio. Antes era a parte que tem mais papel. Só que agora aconteceu o quê? Ele dobrou com espaço maior, né? Antes ele dobrou igual um rolinho, né? Agora ele foi dobrando um intervalo maior. Porque a intensidade é maior, professor? Espera aí que eu vou explicar para vocês. Espera aí que tem alguém entrando. O que entrou. Pode falar. Quem Porque a perguntou? intensidade é maior, porque está virado para o fogo. Então, na realidade, o metal, ele consegue fazer com que a dilatação dele é maior, não é? Então, ele consegue, o espaço na hora que ele vai dobrando, é maior. O papel, ele queima mais fácil, não é? Então, na hora que você coloca o papel em contato com o fogo, então ele vai enrolando mais fácil. Por quê? Porque tem pouco metal ali, né? A tendência do papel é pegar fogo. Se você deixar ali muito perto, vai pegar fogo.
Então, ali está passando só a caloria. Quando você coloca esse papel, que é um papel laminado, em contato com a caloria, ele vai se enrolar, né? Se você colocar perto da chama, muito perto, ela vai queimar. Então, quando você vira a parte que tem somente o alumínio, aí você percebe que ele não vai enrolar igual um rolinho. Ele vai enrolar, mas ele enrola com espaços maiores, né? Porque o metal, né? Ele conduz, né? Mais calorias, né? E o papel, a tendência dele é queimar. Ó, agora, a gente vai falar um pouquinho da dilatação térmica. Vocês estão vendo essa imagem? Você imagina um trem vindo na direção, um exemplo, está indo lá de Adamantina para Lucélia. Aí esse trem, ele vê os trilhos todos tortos. Por que que isso acontece? Na realidade, isso não acontece. Aqui é uma ilustração, né, que foi feita para explicar uma teoria que tem que ser feita, né? Sobre a dilatação térmica de metais. Se eu colocar o trilho um grudado no outro assim, ó, o que acontece? É o que está acontecendo aqui. Então ele vai explodir ou para cima, ou para baixo, ou para os lados, entendeu? Então é o que está acontecendo aqui. Os trilhos todos tortos. Por quê? O metal não dilata? A gente chama de dilatação térmica e volumétrica, né? Que ela aumenta o volume também. Alguém já observou que nos trilhos existe um espaço na hora de uma emenda de um trilho para o outro? Já perceberam que tem um espaço? Vocês nunca viram isso? Pergunta, pessoal. Já. Então, além dos trilhos, se você for na ponte, as pontes também tem, a gente chama junta de dilatação. O que mais? Concreto. Quando você faz um concreto, você tem que cortar ele. Algumas pessoas colocam um pedaço de madeira, ou uma junta própria, né, que chama junta de dilatação. Por quê? Quando na casa a gente também, porque tem ferro junto, né? Quando você faz o concreto, você coloca a ferragem por baixo e joga o concreto. Esse ferro vai se dilatar na hora que esquenta. Então, por isso que é feito dessa maneira, né? O engenheiro tem que usar o quê? Tem que deixar um espaço para esse ferro dilatar e não acontecer igual aconteceu aqui, os trilhos todos tortos, tá? Então, ó, para saber, antigamente os engenheiros evitavam acidentes, como os da imagem acima, ao prever as dilatações que os materiais iriam sofrer, deixando folgas dos trilhos dos trens, né? Isso também ocorre nas construções civis, como as juntas feitas, igual eu falei para vocês, que permite a dilatação do concreto, tá? Então, agora o tema 2, trocas de calor e propriedades térmicas da matéria. Aí na atividade 1, tem lá a diferença entre calor e temperatura. Iniciada no tema anterior, fica bastante clara quando se aprofunda o estudo desses processos. Compreender as trocas de calor possibilita entender desde a formação do gelo em volta dos congeladores, nas geladeiras, até as sensações de quente e de frio que sentimos ao pisarmos descalços num piso de madeira, ou num de cerâmica, né? Ou num tapete, por meio de exemplos próximos do cotidiano. É possível discutir a troca de energia entre os corpos e suas propriedades térmicas, cujas características revelam detalhes de sua estrutura atômica. Observe ao seu redor, ou utilize objetos de sua casa e sala de aula como exemplo para responder as seguintes questões. Essas questões eu vou passar para vocês na semana que vem, tá? Eu só vou comentar agora com vocês. O que produz calor, né? Vocês vão pesquisar lá o que produz calor. O que transmite calor. Terceira, o que retira calor. Quarta, o que é usado para manter a temperatura. 5, o que é o frio. 6, explica as diferentes sensações ao pisar descalço, ou em um piso de madeira, ou num piso de cerâmica, por que isso ocorre. E 7, porque ao pegarmos na maçaneta de metal, ela parece estar mais frio que a porta de madeira. Tá? E 8, aí eu estou já passando a resposta para vocês aqui, né? Vou explicar para vocês. Com a ajuda do professor, distribua os itens listados nas questões de 1 a 4, anteriormente na seguinte tabela. Então, vamos lá. Fontes de calor. Quem são as fontes de calor? Exemplo.
Então, eu tenho aqui, ó, como exemplo, ferro de passar, o que mais? O fósforo também na fonte de calor, não produz fogo. A chama, forno, tudo que produz calor, né, está relacionado com fontes de calor. Quais são os materiais que são bons condutores de calor? Então, quem é um bom condutor de calor? Panela de metal, colher, a chave. Então, tudo que tem metal é um bom condutor de calor. A madeira é um bom condutor de calor? É ou não? Acorda, gente. Agora eu vou falar dos materiais isolantes, que são mal condutores de calor. O vidro, ele não é um condutor de calor. A borracha, pneus e madeira. A madeira não é um bom condutor de calor, tá bom? Então, em cima dessa tabela que eu estou passando para vocês, vocês vão conseguir responder algumas questões anteriores lá que eu passei, tá? Nessa semana, eu vou fazer o experimento 2 lá de práticas mentais, que vocês vão saber, vão fazer um experimento que vocês vão perceber sobre a sensação térmica que a gente tem através do nosso tato, tá? Com a nossa mão. Tá bom? Então, pessoal, nessa semana não estarei postando atividade para vocês. Eu vou postar na semana que vem, tá? Aí espero que vocês coloquem as atividades em dia e me enviem, né? Tem muitos alunos que ainda não me enviaram as atividades ainda, tá? A gente já está na segunda semana de março e o bimestre acaba lá na primeira semana de abril, né? Então, praticamente um mês. Então, não deixem acumular as atividades, vão fazendo e me enviando, tá? Então, a aula de hoje acabou, tá? Logo eu vou postar a gravação da aula de hoje, tá? No meu canal do YouTube lá. Qualquer dúvida, né? Eu estou lá no WhatsApp, tá bom, pessoal? Eu vou parar a gravação agora.